pessoas. 20. Começar por me identificar, sou o Mário Rodrigues, sou natural aqui da freguesia de Mouricas, bem próximo, a casa mais próxima do local onde nos encontramos nas colinas do Tejo, foi onde eu nasci, a 100 metros logo ali a seguir. E pronto, e sou de uma família de pescadores semiprofissionais, por os quais desde criança, desde muito tenra idade, comecei a pescar, quer à pesca lúdica, quer à pesca de rede, com as artes, que era de varela e de reidão. Apanhei aqui numa pesqueira que está aqui mesmo ao nosso lado, que é a chamada pesqueira do Sr. Jacaré. Apanhei ali centenas de lampreias e de sáveis. Havia um chamado almocreve, que tinha uma bastazinha, com umas caixas, vinha buscar os sáveis ali assim, para mandar para Lisboa, não sei para onde, que ele vendia. Chamava-se o almocreve. Portanto, sou um amante, digamos, do Tejo. E toda a minha vida pratiquei a pesca lúdica, quer na água doce, quer na água salgada. Mas permiti que vos diga que estou de veras agradecido e muito grato e quero cumprimentá-los de forma calorosa através do Sr. Guilhermino de me ter convidado para estar aqui hoje. Bem sei que nestas coisas há muita gente com vontade e quer vir. Ora se refugiam atrás do tempo, ora se refugiam numa outra coisa, que é atrás da carteira. Muitas vezes há carteira para gastar em raspadinhas e noutras coisas. Desculpem de eu ser direto. Eu costumo ir direto ao assunto. Mas, meus amigos, se queremos preservar a nossa vida, se queremos preservar o nosso ambiente, se queremos ser felizes enquanto cá andamos, temos que estar nestas lutas. Estas é que são as lutas justas das nossas vidas. E a propósito, permiti que diga também uma palavra de grandíssimo, mas mesmo grandíssimo apreço à Associação Ambientalista Protejo, destacando desde logo o seu porta-voz, o meu caro Paulo Constantino, que está aqui presente. Destaque o Arlindo Consulado Marques, sem os quais, que tem sido um homem incansável, tem gastado as suas economias tanto eu tenho lido, e um guarda prisional não ganha assim tanto como isso, todos sabemos, o esforço, a dedicação, o empenho, a forma dedicada de noite e dia praticamente, como tem informado o país. Eu diria que sem este Arlindo Consulado Marques e a Protejo, certamente que os problemas continuariam sem fim. Como diziam aí há pouco e muito bem, isto o poder económico tem muito que se diga, meus caros. Isto a gente quer evitar a política, mas a política está em tudo. A política é uma coisa que é inseparável. E quando o poder político não tem força para domar, entre comas, o poder económico, dá o resultado que dá. No dia 24, que foi no dia do meu aniversário, no dia em que eu fiz 70 anos, lembro-me bem, e nunca mais, enquanto cá andar, me vou esquecer, foi um dia em que as águas serão a 1,1 miligramas por litro. Isto de oxigênio. Isto tem muito que se diga. Isto foi a mortandade, digamos assim, do Tejo. Ora bem, permiti que vos diga só mais duas outras coisas. Não é só o Tejo, é o Tejo e a sua bacia hidrográfica, da qual depende 1/3 da população portuguesa. Mais de 3 milhões de pessoas dependem da bacia hidrográfica do Tejo. Isto não estamos a brincar, meus amigos. A própria capital, a cidade de Lisboa. Isto é muito grave o que se tem passado. O próprio Ministro do Ambiente não pode continuar a ser um meio Ministro do Ambiente. Começou logo para Ria Formosa, no Algarve, em que se mandou de abater 50%. Foi à Celtejo, que todos sabemos que alegadamente, e que é o tal termo que o Arlindo tinha medo há bocadinho, mas eu não tenho medo das palavras,
que alegadamente está a poluir cerca de 90%, que há 10 grandes fontes poluidoras entre Idenha Nova e aquele concelho ali onde entrou com o Rizezer, como é que se chama? Constância. E Constância. As 10 grandes fontes poluidoras estão neste espaço. Contudo, a Cel Tejo alegadamente despeja no seu afluente cerca de 90% da poluição. Mas atenção, o Rio Tejo padece de 3 grandes problemas. A saber, ponto número 1, a sua poluição está morto. Há um ano, esta parte, o Rio Tejo morreu, está morto. Só algumas espécies que aí há, exóticas, que conseguiram resistir. Todas as outras estão mortas. E agora, para o reconstituir para ter vida, vai demorar alguns aninhos. Não é logo. Eu já explico, se me derem licença, porquê. De forma objetiva. Ponto número 1, dizia eu, poluição. Ponto número 2, a sua ligação barra conexão. Isto é, a ligação que vem de jusante a montante. Ou seja, começamos logo pelo açude insuflável para ter o maior espelho de água em Portugal, que era na cidade de Abrantes, onde foram gastos mais de 10 milhões de euros. Para fazer muita coisa, lazer. Afinal de contas, acho que pouco ou nada lá fazem. E além do mais, mataram o Tejo. Designadamente do concerno aos chamados peixes de arribação. Quais são os peixes de arribação? São os que vêm cá fazer a desova, que vêm do mar. São as lamparias, nessa altura devia estar a passar aí aos milhares, nesta altura mesmo do ano. São os sáveis e a saboga. Saboga ou savelha, como se chama. Portanto, e depois temos um outro muro que é visível daqui, que liga a freguesia de Mouriscas à freguesia do Pego, que é o chamado muro da Pegope, que taparam praticamente tudo. Eu vi com os meus próprios olhos pescadores que iam lá apanhar, não era pescadores, até era gente que não era bem pescador profissional, mas que ia lá apanhar as lamparias com luvas por baixo daquele muro ali da Pegope, ali, assim, a apanhar às centenas. Bom, estamos a falar da conexão, da ligação. Depois temos na barragem aqui de Belver, quando ela foi fabricada, também ficou uma parte para que o peixe pudesse passar, designadamente o sábal, porque o sábal era o peixe que fazia a sua desova ainda mais a montante. Contudo, para a saboga e para a lampreia chegava, daqui até à barragem de Belver. Qual era a grande zona de desova do Tejo? Era na chamada Cascalheira de Alvega, entre a Alvega e a Casa Branca, que pertence à Alvega. Pronto, e a barragem de Belver, que é uma grande cascalheira que está aí. Sabem que estes peixes gostam de desovar em cascalheira. E quando falamos num terceiro grande problema, ou seja, o caudal ecológico, do que é que falamos, meus amigos? Não um caudal ecológico muito alto ou muito baixo. É um caudal ecológico em que, por exemplo, a EDP, que controla as barragens, não são só as barragens do Tejo, meus amigos. São todas as barragens que fazem parte da bacia hidrográfica do Tejo. O Creza tem, e outras têm barragens. Tinha que haver um controle de modo que o caudal ecológico do Tejo, independentemente de ser muito alto ou muito baixo, mas que se mantesse estável. Ora, o que é que acontece quando o caudal não é estável? O peixe, nesta altura, ia desovar em cima de uma cascalheira. Passado 2 horas, a EDP disse, epá, tem que fechar aquela barragem. Fecha, o que é que a água acontece? Vem 2 metros para baixo. E como o peixe não gosta de desovar com muita carga hidráulica em cima, o que é que acontece? Essas ovas ficam ao sol e morrem. E morrem. É este fenómeno que acontece. Ora bem, são estes 3 grandes problemas que o país e os responsáveis deste país têm que, obviamente, responder. No plano político têm que responder. E o poder económico não se pode, meus amigos, sobrepor ao poder político. Porque o poder político é que é eleito por nós todos. Eu não gostaria de falar nisto, mas é imperioso que se fale. É imperioso que se fale. Por conseguinte, não podemos ter um meio-ministro do ambiente. E mais do que isto ainda, e para terminar, meus caros. Então, vós sabeis certamente como eu
que a região de Lisboa e Val do Tejo, onde estamos inseridos, é a região onde acontecem mais cânceres. Mais cânceres. Porquê? Será só porque a gente come peixe? Não. É também porque nós comemos peixe. Do Tejo. Mas permiti, para terminar, que vos diga, é só para ficarmos mais sensibilizados sobre este assunto da bacia hidrográfica do Tejo. Os custos feitos pelo Estado por via do aumento das doenças cancerígenas e das suas mortes. Sim, aquilo que o Rio Tejo representava por uma grande comunidade de pescadores. Sim, toda a cadeia de negócios que estavam a montante para os barcos, artes de pesca e para o comércio da pesca lúdica. No caso do Guilhermino, está praticamente morto o seu negócio. E que saiu da empresa para ir tomar conta do seu negócio. Atenção, não é por ser ele, podia ser outra pessoa qualquer, mas não importa. Mas é bom referir isto. Sim, as largas dezenas e dezenas de restaurantes que, entretanto, vão ficando vazios, desde Idanha Nova até Lisboa. Sim, as hortas e outras médias e grandes explorações agrícolas, que são regadas com as águas infectadas do rio. Sim, aos milhares e milhares de animais que bebem água do rio, que nós depois comemos-lhe a carne. Sim, é toda uma cadeia alimentar que está em causa. São assim milhares e milhares de famílias que ao longo do rio podem estar a ser afetadas e infectadas pela poluição de alguns poucos irresponsáveis com o lucro fácil e são quem mandam tudo neste país. Finalmente, deveria questionar o seguinte para nos sensibilizarmos a todos nós. Queremos poluição e o teste tal como está, com o seu veneno, ou queremos um teste despoluído e com saúde? A todos obrigado por me terem ouvido. O projeto de navegabilidade do Tejo que está a sair agora até Abrantes, qual é o potencial que isso representa? É mais para ti, se calhar, Paulo. Qual é o potencial que ele representa para potenciar outra vez a subida dessas espécies que falaram que são das ribas do peixe que sobe? Da espécie vai ser só para prejudicar. Sim, mas o projeto de navegabilidade como está feito... fazer sete açudes, ou o que é, da Rio Franco até Abrantes. Os têm zonas de elevação. Há um tanque onde entra o peixe, sobe e para o outro lado. Escadas passas de peixe ou inclusas nunca resolvem completamente o problema da... O norte é uma grande experiência. Qual é o resultado? O norte tem muitas eclusas para os barcos que fazem o turismo lá para cima. Está bem, mas... Esse zero no Lido, em termos do Salvador de Lamparém, zero. É? É um tominho Quase zero, quase zero. Mas não há forma de fazer essa. A navegabilidade tem um interesse económico muito grande. Aquilo que eu sei de falar com os pescadores é que dizem que aqueles tipos de peixe não são peixes que se esforcem para subir. Portanto, tinham que se esforçar para subir as escadas passas de peixe. Mas ali é um tanque que se enche. Não, são duas coisas distintas. Uma coisa são inclusas para subir barcos. Para subir barcos. E isso, o barco entra dentro de um tanque esse que enche, fechado uma comporta, ele sobe automaticamente e passa. Não tem nada a ver com as escadas de peixe. Esse é o processo que havia aqui para os peixes também passarem na barragem de Belo Verde, que nunca funcionou. Mas isto não é, as escadas de peixe hoje não são feitas assim. São feitas com uma deslocação de água, porque os rios, os peixes sobem sempre onde sentem a água a correr. Há uns que é onde a água corre com muita velocidade e outros onde corre, mas tem que correr. E é por que eles vão. Portanto, a escada de peixe tem que ser feita de forma a que eles sintam que é uma corrente e é por aí que eles vão. E fazem umas escadas de peixe de forma a que, vamos imaginar, para subir 6 metros, haja umas caixas de peixe, tipo em caracol, que têm, por exemplo, 20 metros de comprimento, ou 30, ou 50. Pois isso é uma função do estudo. Mas com menos inclinação. Pronto, com mais ou com menos inclinação, e aí e lá está, com mais ou menos metros essa extensão, mas isso já são outras coisas, não Mas tem nada a o peixe ver. tem sempre que se esforçar para se Mas é Sim. possível fazer, uma vez que é novo, se fizer, de forma a possibilitar que o peixe suba ou não. Sobe. Sobe.
Na Europa há muitos casos dificuldades, desses. mas sobe. Sim, há muitos casos desses na Europa, de rios em lugares mais ou menos planos, com coisas bem feitas. Agora, o que era sempre interessante era que os rios fossem livres. O grande problema é que nós hoje estamos a viver num período de seca e, como nós sabemos, porventura agravada, em que o caudal de água do rio não é suficiente a obstruir aquilo que é a salinização, ou seja, porque não há caudal de água doce a empurrar a água do mar, a água do mar está a subir e está a fazer-se sentir, não naquilo que nós chamávamos aqui o Mar da Palha, que era em Vila Franca, mas até mais acima. Claro. A água é essa que está depois a inquinar todos os terrenos, são os terrenos de mais potencial agrícola que nós temos, devido a essa entrada. E agora há aí duas teorias. Há umas que dizem que isso consegue resolver, fazer disto um plano em que vamos fazer um Alqueva 2 e que temos essas reservas de água que podem levar, e há outros que dizem que isso não passa de uma medida e que nada disso é possível agora. Mas é que não haver caudais no Tejo já se deve haver barragens em Espanha. Não, as barragens, a água que coexiste, com ou sem água, não. Tudo o que é açudes e barragens A barragem vai tornar mais difícil os caudais que são geridos as barragens não bebem água. Toda a água que sai mas têm. deixa lá. Portanto, ela passa. Pode passar menos no inverno, que a gente não nos interessa, e queremos que ela esteja lá no verão. O problema não são as barragens, são os transvases. A água que roubam do rio Tejo para levar para o sul de Espanha. Essa é que é roubada. São um deles que transporta 80%. Isso mesmo, porque a água que chega, todos nós sabemos, temos falta de água das barragens. Mas agora vem meia dúzia de dias de água e a água está toda a correr, porque a água não tem limite. Hoje, Constância está quase a ficar com a parte de baixo d'água, porque o rio Zezer já está a alargar e o rio Nabão não tem barragens. Ou seja, o problema é que podemos falar sobre a qualidade da água nas barragens. E nós hoje não temos dúvidas que a água de Castelo Bode, embora seja uma barragem, é muito melhor do que a água do Tejo, que aqui não tem barragens. Não é? Portanto, ou seja... Por causa da poluição do Tejo, não é? Lá está. O problema não são as barragens, são a poluição que deita para o rio. E esse agora, nós sabíamos que o porreiro era os rios passarem sempre livres. Agora, o problema é que nós temos de seca gravíssima. E que nós sabemos que hoje os seres humanos não passam 100, 200 litros de água por dia. Nós, se calhar, todos somos do tempo em que não tínhamos água em casa. Mas parece que a seca está a passar. Não, a seca está a passar. A seca está a vir aí cada vez mais grave. Esta seca, Eu acho que nós estamos aqui a falar de uma situação. Eu acho que isto vai ter de ser falado mais tarde ou mais cedo. Isto foi lançado na comunicação social, com o apoio, inclusive, de alguns presidentes de Câmara, inclusive com o secretário de Estado, mas enquanto não houver nada plausível, até porque isto tem que passar por estudos científicos, isto não é só conversa de café nem conversa de cedo ao homem. Isto tem que haver estudos de impacto ambiental e tem que haver tudo e mais alguma coisa. Agora, tudo aquilo que nós podemos estar já a dizer que o assunto, por um lado, prejudica, por outro lado, favorece, por outro lado, não sei o quê, por outro lado, não sei o quê. Acho que neste momento é muito prematuro, sem haver os estudos de impacto ambiental, sem haver o projeto, como é que é o projeto? Mas há princípios, cada pessoa tem. Claro. E cada pessoa tem relativamente a Eu queria aprender mais alguma coisa. Não, mas há claro, algumas- eu tenho que estar a citar os doutores que eles fazem impactos ambientais, etc. Mas há alguns sempre se princípios cortam nisto. isto. Seja para o que for, o impacto ambiental foi isso. Claro, mas acho que agora está a introduzir o tema aqui, eu acho que é um bocado extemporâneo. A parte da viabilidade ecológica, a viabilidade ecológica de um projeto desse género é muito má. Portanto, um projeto desses altera aquilo que a diretiva Quadro da Água, que é uma diretiva comunitária, queria, era que em 2015 todas as massas de água tivessem bom estado ecológico. Aquelas que já são albufeiras, que são massas de água altamente modificadas, seria, como já não podem ser boas em termos ecológicos, porque falta-lhes as características de ter um rio livre, teriam um bom potencial ecológico, de acordo com determinadas características. E porque já não conseguem ser tão boas como as do Rio Livre, porque as do Rio Livre têm outras características e têm melhor qualidade. Relativamente à água que nós temos no Rio Tejo, em Espanha, em Portugal, a água da cabeceira do Tejo, cujas barragens de Entre Penhas e Buendia estão agora a 12%, mesmo com esta chuva, ainda estão a 12%, porque são 80% da água, daquela água era desviada para o sul de Espanha. E agora o transvase está a 0.
o transvase está a zero, não está a funcionar e nós temos esta água toda aqui. Portanto, a água que chega aqui não é água o transvase não nos afeta diretamente. O transvase afeta essencialmente o médio Tejo espanhol. É aquele médio Tejo espanhol que fica sem água e esses ficam sem água. Depois, a água que nos afeta a nós é que está aqui, entra da Serra de Gredos e do Rio Tietar, que vai para a Albufeira de Valdecanhas, de onde já quiseram, de onde Espanha tem um estudo de viabilidade de um transvase daí para o sul de Espanha. Aí tem o estudo de viabilidade feita pela Junta da Extremadura Espanhola, que seria o quarto transvase do Tejo, porque há mais dois. Há um Interno. há um para o Guadiana, porque já há mais transvases, não é só o Tejo Segura. E depois, essa água que entra em cerca de 7 barragens espanholas, Valdecanhas, Torrejón, Alcântara, Cedilho, que é essa água, são 2/3 da água que entra no Tejo em Espanha. O amigo Paulo e o Valdecanhas Valdecanhas é a mais poluída de todo o Rio Tejo. Todos os cotos da comunidade madrilena entram lá. Não, são capazes de ficar antes, mas também é capaz de ficar em algum. Porque é verdade que essas barragens têm muito pouca qualidade em termos de água, porque já vem a água de Madrid mal depurada, fica ali, e depois os fertilizantes da agricultura intensiva. Também dessas barragens que utilizam a água para esse fim. Mas aí ficam 2/3 da água, portanto, essa água é mais do que suficiente para correr para Portugal. E conseguem cumprir sempre a Convenção de Albufeira. Quando não cumpriram foi porque não quiseram. Só houve uma derogação, foi em 2004, 2005, porque foi considerado um período de seca e, portanto, podem não cumprir a Convenção. Mas essa água fornece-nos caldeira. Agora, como tem as barragens, alteram a morfologia do rio e deixa de ser um rio livre, é óbvio, os caudais estão afetados. E os caudais estão afetados para nós, que seríamos aqueles que recebemos, porque eles têm charcos uns a seguir aos outros, consecutivos até à fronteira. Sim, mas se não passar hoje, passa amanhã. O problema é que é roubada de lá. Se nós fizermos, eles depois vão libertando consoante precisam para produzir energia elétrica. Nessas barragens, consoante precisam para produzir energia elétrica, vão libertando a água. E só libertam quando necessitam, portanto, e de acordo com os mínimos da Convenção de Albufeira. São os dois limites. Agora, se nós formos fazer charco, podemos ir fazendo charcos, mas é só limitar o problema, ter água nessas albufeiras, vai passar a ser água estagnada, água de barragem, água com potencial ecológico, mas sem bom estado ecológico. O bom estado ecológico nunca vai alcançar. Vai ter um potencial ecológico bom, que é o melhor possível para uma água que seja estagnada. Agora, se vale a pena trocar um rio livre por uma série de charcos, e não há alternativas, há barragens e açudes, como seja fazer reservatórios de água para acumular a água que sirva para a agricultura. Porque o que está aqui a dizer é que eles querem. Existe água, porque na planície da Lusíria é a zona aluvial e é onde existe a maior reserva de água subterrânea da Europa. Sim, isso está a 500 metros de profundidade e estamos a gastar a água dos nossos netos. Quer dizer, essa água choveu há milhares de anos. Não tem sentido estar a gastar água de profundidade de 500 metros porque temos o maior aquífero da Europa. Não tem sentido. Mas a gente tem que gastar água de superfície, essa que é nossa. Mas a outra pertence aos que vêm a seguir a nós. Aquilo que os agricultores dizem é nós não queremos estar a gastar energia a tirar água do rio ou em profundidade, porque a energia é um custo e, portanto, nós queremos água que seja por cavidade natural, numa barragem. Agora, a questão é que podemos ir criar ali um
entrava um rio livre para beneficiar o custo de produção da agricultura. Isso vale a pena fazer isso? Isso não é o principal objetivo. Pronto, isso é uma questão de opinião. Não, Desculpa lá, eu vou-vos pedir a palavra Vale a pena também. discutir, é precisamente isso. Nem sempre é possível a gente refletir, com grupos mais pequenos é mais fácil, mas eu acho que, talvez por já estar a ficar velhote, aquilo que me importa é encontrar o que me é comum em torno da causa do Tejo. Desculpem, eu tenho um prazer, quem me conhece sabe que é verdade, não é só de boca para fora, tenho um prazer muito grande em trocar a diferença e saborear a diferença. No respeito pelo outro e na exigência do respeito por mim próprio, como é evidente. Mas, neste momento em que nós olhamos para o Tejo e vemos toda a gente a insurgir-se, até ao ponto de fazer com que o Ministro tenha que recuar e vir reconhecer o óbvio, todos nós já sabíamos, os primeiros a foram os pescadores, disse o Arlindo, todos nós que começamos projetos e que queremos a vida do Tejo recuperada, o víamos. Era o negar, primeiro, era depois dizer que era calúnia, depois era tentar perseguir, depois era tentar atirar poeira para os olhos, ou até lançar ao mesmo tempo na comunicação social fé diverso que nada tinham a ver com as questões essenciais. Perante um problema tão grave como este, não é nada melhor que semear areia para os olhos. Todos nós já vivemos o suficiente para conhecer essas estratégias, já cá não andamos há meia dúzia de dias. Portanto, o que eu tenho a certeza, que é sempre relativo, mas neste momento, é que em todos os quadrantes políticos e ideológicos deste país há um traço comum, que é a constatação de que o Tejo é vida e sem Tejo, ou com o Tejo em perigo, a vida fica posta em risco. E isso é bom. Como disse aquele amigo, todos nós somos políticos. Por omissão ou por ação. Eu acho que está na altura de estarmos em ação. Já encontrei aqui, comecei a conhecer o Arlindo há uns anos atrás, aqui através de um amigo comum, não foi? Ele me disse, posso levar aí um amigo. E em primeira mão, eu estou a promover esta iniciativa para dizer obrigado ao Arlindo. Ele não se ficou pela interpretação do mundo, ele pegou numa câmara, de uma forma simples, clara e direta, e fez das tecnologias não um fim em si mesmo, mas um meio para que a verdade viesse ao de cima. Este é um homem inteligente, direto, pragmático e eficaz. Mais ação e menos paleio. Desculpem lá, mas aquilo que nós precisamos neste momento é transformar o mundo que temos. Ele está mal, porque o Tejo está degradado. E já agora o Tejo é um cordão umbilical, como nós vimos no lugar, e uma oportunidade para conhecer um outro homem excepcional, aqui o Paulo Constantino, que na sua maneira de ser, não é? Tem estado de uma forma consequente e às vezes lutando contra ventos e marés, aquelas que se veem e aquelas que não se veem, não é? A tentar empurrar para a frente quando as coisas são difíceis. E às vezes são muito difíceis. E o mais difícil às vezes não é a chapada, porque a chapada a gente pode responder rapidamente. O mais difícil é a ditadura pintada de cor-de-rosa, ou de laranjinha, ou de amarelo, a ditadura feita pelos órgãos de comunicação, a ditadura feita da ameaça de usar a justiça para perseguir quem diz a verdade. Chega. Eu ainda sou de um tempo em que as pessoas gritavam na terra onde eu nasci, ao pé do Tejo, gritavam de noite para saber que a Pido estava a ir buscar a casa. Para que se soubesse que não tinham desaparecido assim. Portanto, eu nasci e é com muito prazer que eu vou ler uma mensagem. Eu não posso ler todos os meus clientes e amigos, mas há aqui um cliente que é daqui que é cliente das Colinas, que eu conheci aqui, que é filho e acabou por se tornar diretor do Colégio da Família, o Cocas, que muitos conhecem, em Alhandra, ao pé do Tejo, e o Caetano diz assim: amigo João, acabei de efetuar uma transferência de 100 euros para ajudar o nosso camarada na sua grande e muito nobre luta. És tu. Obrigado. Na tropa a gente chama camaradas, pá, não, que ninguém se ofenda. O Arlindo está aqui atrás da câmara. Está aí.
Aqui em Alhandra a nossa luta é pela qualidade do ar que a Simpor faz o favor de degradar a olhos vistos. Pode dizer ao Arlindo que tem aqui um admirador e um parceiro de luta. Um abraço. Um abraço para ele Eles eram para vir no outro fim de semana, ao nosso almoço, ele e um outro grupo. Pronto, mudámos. O Arlindo estava com medo da chuva, eu não tenho medo da chuva. Venha ela, pá. Venha ela. Quantos são? A gente tem feito as atividades, não, ele tinha toda a razão, não é? Também havia um problema, um constrangimento profissional. Mudámos e o São Pedro, até o São Pedro, pá, ajudou. Veio lutar pela causa do Tejo, pá. Portanto, a quem foi à missa, pá, e fez as suas promessas, pá, obrigado, pá, não fui eu de certeza, mas pronto. A verdade é que tivemos bom tempo, pá, e tivemos aqui a oportunidade de conviver. Portanto, o apelo que eu fazia era que, primeiro, que o Arlindo pudesse encontrar sempre em cada canto uma voz e uma mão e um abraço, não apenas nos pescadores, foram os primeiros a sentir as consequências da degradação do Tejo, não apenas nos dirigentes ambientais, não apenas nos dirigentes políticos, sejam eles de que área forem. Embora, desculpem o parênteses, não resisto. Todos nós sabemos que há muitos dirigentes político-partidários a cavalgarem a causa do Tejo, por causa do Arlindo. Dá jeito. Este homem é um homem que eu admiro, e aqui faço minhas as palavras do Caetano Calçado. Não posso ler todas as outras, mas faço minhas, e de facto tenho admiração. O Arlindo é direto, vai direto ao assunto, é um homem inteligente, com o mínimo de meios, máximo de eficácia. É isso que a gente precisa. Não queremos um Ministério do Ambiente que não consegue fazer coisas nada, não. Que perde um computador onde estava a base de dados. Que... chega, todos nós sabemos. Todos nós fomos a Vila Velha de Roda, ouvimos a população em uníssono. Quem é a culpa? Celtejo. Não foi um Arlindo, foi toda a gente. Gritou em uníssono, é verdade ou não é? Vamos lá. Não é? Ninguém teve dúvidas em dizer e apontar, estava ali à frente dos olhos. Um pescador que sabe, dali para trás não tem poluição. Ali começa, está ali o tubo. Estão a ver? Por favor, não nos chamem estúpidos. Nós somos portugueses, pá, descobrimos o mundo inteiro, pá, ou reencontramos, sei lá o que for, pá. Somos capazes de nos adaptar em qualquer canto do mundo. Então será que não podemos ter o governo como povo que somos e que merecemos, pá? E os nossos recursos naturais não serão utilizados em defesa do nosso futuro, destes pequeninos que aqui estão, não é? E que têm direito à água dos aquíferos de profundidade, como ele disse, mas que, por favor, vamos unir-nos em todo o Zé comum, pá. Vamos ser sensíveis à diferença e aprender com as diferenças. E vamos utilizar tudo aquilo que pode, de facto, capitalizar a nossa força e a nossa energia para provocar mudança. E o que é que a gente precisa? Um teste com qualidade, um teste com viva. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer? A fauna e a flora vão-se melhorar. A economia local e os pequenos restaurantes por intermédio. Hoje vimos aqui como é que um restaurante local tem beneficiado desta atividade económica. Eu trago gente de todo o mundo. Vão ao Airbnb e vejam, somos lá super ossos classificados pelas pessoas. O que é que as pessoas dizem de todo o mundo sobre os nossos recursos naturais? Porquê é que as pessoas vêm aqui? Lógicas vão descer. Porquê é que as pessoas vêm aqui? Vêm à procura daquilo que alguém que julga que é dono dos recursos naturais, sendo no direito ou de cortar, ou de barricar, ou de poluir. Chega, pá! Então, nós não somos portugueses em Portugal, pá. Mas caralho, que coisa é esta, pá? Isto é tão óbvio, não é? Já chega, pá. É que quando eles abusam e se passa uma marca, já não há pachorra, não é? E não nos obriguem a subir a fasquia. E não nos obriguem. É, na minha geração a gente ainda tinha o serviço militar obrigatório, não é? E, pá, nós estamos dentro de paz. Vimos à procura de paz. Queremos semear a paz. Mas acham que uma arma nos mete medo? Por acaso? Não é? Não é? Não. Saibamos ser herdeiros da liberdade que temos. E saibamos ter orgulho em preservar os nossos recursos naturais para podermos legar aos mais pequenos, pá. É o mínimo que a gente pode fazer, pá. Se eu não for capaz de fazer isso, é pá, melhor irmos já para casa, pá. Não é? É o futuro, pá. Então, mas agora atenção, mas nós também somos responsáveis. Blá, 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 desenvolvimento económico. Invista no interior de Portugal. Isso é que é bom, pá. Verdade ou não é? Marketing em todo lado. Olhem, aqui um par, há 4 anos, foi na conversa. E vai investir
na fruição, promoção e desenvolvimento dos recursos naturais. Desde essa altura até agora, como o Arlindo tem denunciado, isto não é um problema de agora. Porque há 15 anos, os pescadores disseram ali, na primeira iniciativa que fizemos em defesa do Tejo e da sua navegabilidade, e eu, permitam o parênteses, aqui para um amigo que eu respeito muito e tenho muita consideração, até porque é um homem muito informado, o Manuel António, eu sugiro a consulta ao projeto Andar, onde cientistas e cidadãos podem dar as mãos ao nível mundial com um objetivo: restabelecer a conectividade dos rios à escala planetária. Estão inclusivamente a ser realizados planos e aplicações que permitirão aos cidadãos contribuir para a reconectividade do rio. E não nos esqueçamos que se no período de Filipe II se compreendia a importância deste cordão umbilical e da navegabilidade do Tejo até Lisboa, hoje, no século XXI, eu já nem vejo os amigos do P que vinham aqui pescar. Porque há 4 anos vinham, mas passado um ano já não vinham, porque já não conseguiam passar. Vocês já viram o que é um ridículo num rio destes, com a tecnologia que temos hoje? Uma manifestação cultural que deixa o Tejo ir de grua para passar um obstáculo. Se o pescador esticar a rede 3/4 do rio, o que é que lhe acontece? Leva a ripada. Verdade ou não é? 1/3, exatamente. Ou há moralidade ou comemos todos. Não. Se vivemos em democracia, não é? E numa sociedade e num Estado de Direito, as regras do jogo são as mesmas para todos. É o mínimo que nós podemos exigir. E se alguém não tiver capacidade para o fazer sozinho, precisamos de estar juntos. Obrigado, meus amigos, por virmos dizer juntos obrigado ao Arlindo. Obrigado a todos vós, porque todos vós, à vossa maneira, semeiam a defesa do Tejo. Vamos continuar. 2 propostas. 3 ideias. Deixo no ar. Primeiro, que de vez em quando realizamos estes encontros. Nós estamos disponíveis quando quiserem para organizar. Porque para não ficarmos só por virtual. A gente precisa de um abraço amigo, pá. A gente precisa de olhos nos olhos, face to face, não é? Aprender com os outros, ver com os outros, mas também, reencontrar o caminho mais adequado, pensando juntos as questões. Pronto, esta ideia eu lanço. Aqui ficam as portas abertas para sempre que quiserem. Segunda ideia. Dar visibilidade de uma forma continuada e sustentada cientificamente à luta que vem a ser desenvolvida. E aproveitar todos os contactos que já temos para promover de uma forma sistemática, por exemplo, nesses encontros, conferências de imprensa sobre questões específicas que têm a ver com a grande causa do Tejo. Terceira ideia. A luta a rir vai melhor. Já cantámos o Tejo, já dançámos o Tejo, já pagaiámos o Tejo, venha à próxima. Vamos a uma iniciativa de festa, porque a luta pode ser uma festa, e com festa e com luta, a juventude, que não é a que está aqui presente, com honrosas exceções, obrigado aos jovens, cá estão, muito obrigado, poderá também estar presente mais em força. Precisamos de pensar neles, porque sem eles, já estamos na calma, não é? Muito obrigado a todos. Arlindo, posso dar um abraço em nome dos meus clientes e amigos? Bom trabalho. Obrigado. Vai continuar. Posso só dizer assim uma coisa rápida também. É sempre bom porque dá para nós trocarmos algumas palavras e eu só faço um resumo rápido desde que ando nesta luta e faço já aqui uma ressalva. Sem dúvida nós para estarmos aqui, neste caso por causa do Arlindo, podíamos estar aqui por causa do Paulo Constantino, do Manuel, do Joaquim, pronto, podíamos, se calhar podiam ser outras pessoas, não interessa. Mas isto é fruto de um esforço que vem de trás. Ainda tenho dúvidas que há pessoas que hoje não estão aqui e que foram eles que iniciaram ou continuaram e por diversos motivos hoje não estão aqui, ou porque estão desiludidos, ou porque não podem. Portanto, não tenho dúvidas que isto é um processo continuado com os mesmos autores e com outros autores. Mas neste tempo que eu estou já neste movimento, com o Arlindo, com o Francisco, há uma coisa que eu notei, é que de facto nós hoje
temos muito mais argumentos para falar a quase com qualquer pessoa. A nível científico não, mas temos conhecimento porque consultamos dossiês, estudamos as matérias, conseguimos fazer entrevistas assertivas, conseguimos, como o Arlindo esteve ao lado do ministro, até era interessante aquela foto, o Arlindo ao lado do ministro, em que o ministro, nos pós e contras, dava uma informação, falava, o Arlindo abanava a cabeça e a Fátima Campos Ferreira dizia: olha que o Arlindo está a abanar a cabeça a dizer que não é assim. Portanto, quer dizer que também há uma credibilidade já deste movimento. E isso para mim é bom. Há um crescendo dentro tanto das pessoas que vieram tanto, incorporando tanto, também o grupo alargado. Isso acho que é bom, acho que é uma evolução na luta que nós temos travado. E viu-se em relação à questão que aconteceu agora no dia 24 de janeiro, que já tinha acontecido várias vezes, e imensas pessoas, de diversas formas, fosse no Facebook, fosse os jornalistas, fosse aquilo que fosse na rua, ninguém deixou cair a causa e ninguém teve medo de dizer: o problema está ali. Não é em cima, é ali. E nós aqui para baixo estamos a ser prejudicados. Isso para mim revela uma maturidade de todas as pessoas, do grupo, e um conhecimento que no futuro, porque isto vai ser cada vez mais, se calhar, mais específica a luta, porque é poluição, mas há de ser muito mais específicas as coisas. E isso para mim, dá-me uma garantia de que as pessoas, independentemente das opiniões serem às vezes divergentes ou não, há um espaço de debate e há um espaço de construção de uma ideia e do ideal de vida para o melhor de todos. Isso para mim é aquilo que eu tenho retirado ao longo destes tempos. Tenho conhecido pessoas fantásticas, está aqui o Francisco, está o José, está o Arlindo, está o João, está o Paulo, o Manel já conhecia, mas há o Júlio Carda, o Marco Martins, que são pessoas de Vila Velha de Ródão, que não podem dar a cara, mas que por mensagens ou por Messenger nos dão informação: olha que aquilo trabalha assim, olha que aqui naquele dia houve um acidente, naquele dia não houve, eles vêm de carro e colocam-se na ponte, e quando não há ninguém eles fazem as descargas, quando vem o Francisco fogem, portanto há essas coisas, portanto, isso tudo. E eles sabem, e o facto disto ser dito publicamente, acho que eles sabem que nós temos uma rede que vai quase lá dentro dos dossiês deles. Isso também, de alguma forma, acho que também percebem que deste lado não estão os papagaios quaisquer, que gostam do rio, que andam no rio, que vêm a água está suja, está poluída, não está suja, não está poluída. Eles sabem que deste lado já há conhecimento. E acho que é isso que nós temos que continuar, além de continuarmos atentos, é o conhecimento. O conhecimento para, por exemplo, o projeto foi levantado agora aqui, em relação do projeto do teste, nós temos de ter conhecimento para, ok, isto é viável, aquilo não é viável, o que é que nós queremos do rio, o que é que não queremos, pronto, porque há aqui diversas forças em jogo, há aqui diversos interesses que raramente vão no mesmo sentido, e nós temos que estar preparados para isso. E eu fico cada vez mais satisfeito, porque acho que cada vez mais há qualidade de debate, há qualidade de conhecimento, há qualidade na entrevista, e o conhecimento também vem dos pescadores, porque muitas vezes os pescadores, ninguém ligava aos pescadores, mas de facto e ainda por cima há pessoas para explorar, que nós ainda não explorámos a nível do conhecimento do Rio Tejo. E por aí, pronto, neste momento, não vou alongar mais, acho que é importante cada vez mais pessoas aderirem, cada vez também pessoas com conhecimento a nível científico. Temos que ir para essa batalha, na batalha daquilo que pode ser provado cientificamente, o que é melhor, o que é que não é, porque isso vai chegar aí no futuro, a Convenção da Albufeira, isso tudo, vai chegar aí, e nós temos que lá ir, nós temos que começar a exigir lá naquele sítio também. Não é só dizer que o caudal é ecológico, mas afinal o que é um caudal ecológico? O caudal ecológico é o quê? Qual é que é a definição do caudal ecológico? É para quê? Pronto, e por aí, acho que o conhecimento é bem-vindo, acho que o debate é bem-vindo, e acho que depois as ideias, aquilo que nós podemos defender para os outros é importantíssimo. Vou ficar por aqui e obrigado. Eu vou ter palmas. E era para dizer isto, e esta ideia, pronto, é uma ideia que nós temos, eu e a minha companheira, que é ir fazermos o trabalho com as escolas, como vocês sabem. Nós recebemos aqui visitas de escolas e fazemos o cruzamento entre currículo formal e currículo não formal na natureza.
sei lá, fazemos descoberta através da matemática e resolução de problemas, aplicamos os conhecimentos na área matemática, ou da poesia, ou isto ou aquilo. Portanto, eu fui professor durante 36 anos, portanto, isto é o defeito, não é feitio. Mas vamos receber escolas mais cerca de 400 miúdos, 200 mais 200, nos dias 21 e 22 de... Pronto, as mulheres é que sabem, do resto é conversa, a gente anda aqui à boleia. 13 e 14, obrigado Paulo. 13 e 14 a gente vai receber mais 400 crianças em atividades. Vêm para aqui, claro que é evidente que vamos descer o rio com eles, caiaque e de jangada. Claro que vamos fazer atividades ligadas ao rio e à natureza. Claro que vamos plantar árvores como sempre fazemos, sempre que cá chegamos. Claro que vamos fazer atividades de slide, de rapel, da Casa da Árvore. Hoje não fomos. No próximo almoço vamos para o pé do Tejo, lá para baixo. Que tal? Só ao pé do rio. Que subiram lá. Foram? Isto repara, não há ninguém que não vá. Mas, de qualquer maneira, a minha ideia era esta. Convidar, e no outro dia ao telefone com o Arlindo, ele falava disto. Ir às escolas, etc. E eu volto aqui a afirmar. Há pessoas que, além de inteligentes, são muito eficazes. Este homem é mesmo de uma eficácia dos diabos. Não é? Ele junta ali, em termos... E está a afinar os coisas. Aquela pressão toda dos mídias, pá, está a afiná-lo. Estão a obrigar a afinar. O gajo agora, aquilo é tiro e queda. Não é? O gajo no primeiro parágrafo já disse quem, quando, onde, como e porquê. Está tudo dito. Tal. E ele dizia-me ao telefone, não era? Falavas da questão das escolas, dos miúdos e tenho muitas coisas. Espero que alguns de vocês, o nosso regime é um regime de convite, amigos, de ambiente e disto, aquilo, que se envolvem nas atividades. Eu gostaria muito que alguns de vocês que tivessem disponibilidade, que se pudessem associar também nestas visitas de estudo e poder partilhar estas informações com os miúdos, de uma forma inteligente, que é para não os chatear. Sim. E aí temos que ser práticos, quer dizer, os miúdos vivem numa sociedade de informação, de consumo, de correria, pá, e não têm o linear de atenção que a gente tem. Eles ao final de 10 minutos já se tinham posto na alheta, mas se a gente for inteligentes, conseguimos fazer passar a mensagem. Pronto, é isso que a gente procura, é este o desafio, e portanto, se tiverem outras ideias, olha, as portas e os portões das colinas estão sempre abertas, para a gente de bem e a gente da causa do Tejo. Portanto, ao Arlindo e para todos vocês. Por outro lado, eu sei que nós somos estúpidos, quando cada vez que a gente denuncia a poluição, estamos a dar um tiro no pé. Porque o nosso foco de angariação de riqueza são os aluguéis que fazemos, são as descidas, são as atividades. Epá, mas entre o lucro e a vida, nem sequer vale a pena perguntar. Vamos pela vida, que se lixa o dinheiro. É o lucro. É o lucro, pá, qual a vida? Opa, ainda bem que eu disse o que era, olha lá. Estavas-me a enganar, pá, estavas-me a enganar. Porque é um ecossistema. Convidar, desde logo, falar um pouco do que é um ecossistema. Se se importarem, ainda vou amassar muito. É um conjunto de uma comunidade, digamos um ecossistema. Os ecossistemas tagranos. Tagranos, o que quer dizer a palavra tagranos, para já? Tagranos quer dizer Tejo. Tejo. O ecossistema do Tejo. O que é isso? É um conjunto de comunidades que vivem numa determinado local, neste caso o Tejo, e que interagem entre si. Eles interagem entre si. Como? Que devem constituir um sistema estável, equilibrado e autossuficiente, que é aquilo que não tem acontecido por via da poluição. Nos ecossistemas existem duas componentes a ter em conta, o biótico e o abiótico. Ora, o biótico diz respeito aos seres vivos desse meio, plantas e animais, aos peixes e às plantas que existem no rio. Né? Componente abiótico diz respeito a todas as partes sem vida do ambiente, como os solos, a atmosfera, a luz e a água. Estas são fundamentais, garantem a sobrevivência dos seres vivos, como é o caso da água. Ora, tendo a água poluída, não mantém os outros seres vivos com vida, que são os animais e as plantas. Assim, e em conclusão, poder-se-á dizer o seguinte: entende-se desde logo que todos os ecossistemas estão interligados e, portanto, existe a troca de matéria e energia entre eles, independentemente do seu tamanho. Se são maiores, se são mais pequenos.
Assim sendo, por maioria de razão, os ecossistemas de envolvência do Rio Tejo, o qual corresponde a cerca de 1/3 do território nacional, tendo em conta a sua bacia, é importante, diria, crucial para garantir o equilíbrio nesta região e, consequentemente, no país e, por via disso, até na biosfera, no nosso planeta. Cada vez mais o nosso planeta está em degradação por via dos gases por efeitos de estufa, né? Uma escala muito maior. Mas deixe-me dar só o exemplo, por exemplo, de uma espécie que entra aqui no Tejo, as lampreias. Eu vou dar um exemplo clarinho que todos vão compreender, se é que alguns já não compreendem. Eu não sou detentor de todo o saber. Sou detentor, enfim, das coisas que estudo, como é evidente. Ora, o que é o ciclo de vida de uma lampreia? A lampreia sobe do mar, entra na água doce, vem desovar um determinado local. Deixa as suas ovas, vêm cheias de sangue, a lampreia vem cheia de sangue, sangue que suga do mar a baleias, etc., a grandes peixes, cada suga, alimenta-se bem para subir, vem cheia de sangue. Isto acontece de 8 em 8 anos, 7 ou 8 e 8 anos. Vem largar as suas ovas, vem cumprir o seu ciclo de vida. A lampreia, depois de desovar no Tejo ou no rio qualquer, de água doce, não tem mais vida. Terminam com aquilo que chamam os pescadores, sabem, um cavalo. Magrinhas, até se apanham às vezes nos ninhos, estão ali quase mortos. Já com o cavalo, até se diz em linguagem popular. As lampreias só são boas nos meses que têm R. Nos meses que não estão em R. Já não parecem em maio, já não prestam, já é um mês sem R. Deixa só interromper 30 segundos. Era dessas que a minha mãe diz que elas comiam quando eram pobres. Pronto. Comiam as do cavalo. Eu sei, eram mais baratas. Eu lembro bem disso. Pronto, para perceberem. E depois o que é que acontece aos filhotes que as lampreias cá deixam? Descem, pequeninas, vão para o mar. É com as andorinhas. Passados 7 ou 8 anos, os filhotes, isto é um nome científico, não vale a pena. Não vale a pena chegar aí. Mas os filhotes que vão para o mar, passados 8 anos depois de cumprir o seu ciclo de vida, regressam exatamente ao mesmo local onde os pais vieram desovar. Ora bem, nesta perspectiva, o rio Tejo está morto. Mas está morto, mas não está totalmente. Não está totalmente, reparem uma coisa. Ele não está totalmente. Quer dizer que ainda há um ciclo de lampreias que está a algures no mar, que ainda há de voltar ao Tejo, onde os pais desovaram. Isto é muito importante. Mas se deixarmos passar mais uns anos, então fica completamente morto. Está entendido agora? Desculpem lá. Eu acho que rematou em beleza a intervenção de há bocado. Foi a única coisa que me ficou. É porque, de facto, a vida é possível e o Tejo ainda tem capacidade de regeneração. Ora bem. Depende de nós, não é? Não ficarmos de braços cruzados. Ora bem. Porque nós, quando vimos a poluição que as celuloses deitam a ser reduzida por força legal, exercida, como deveria ter sido exercida desde o princípio, nós vemos de imediato, não é, que os peixes começam a aparecer. É verdade. A oxigenação começa-se a fazer. O Arlindo, nos seus registros, não falha, está ali, em cima do acontecimento. Mas nós devemos seguir o exemplo do Arlindo. E é um exemplo que nós vamos procurar seguir e vamos instalar câmaras também em permanência, a abrir de 3 em 3 segundos ou de 3 em 3 minutos, não faz mal, ficam ali colocadas e vão fotografando, que é para multiplicar esses registros. E todos nós o podemos fazer. E os jovens, que são uns experts em tecnologias, com os seus tablets, podem ser uns excelentes agentes de difusão. Só que em vez de estarem a difundir a cor das cuecas de Manela de Francisco, poderão difundir outras coisas realmente relevantes. Trata-se de nós conseguirmos chegar ao pé deles. Há bocadinho aquela amiguinha disse-me, João, tens canetas ou aguarelas? Tem toda a razão. Nós, quando recebemos grupos, temos sempre isso preparado para os nossos amiguinhos. Eu já lhe pedi desculpa. Para a próxima vez, o Manel, ainda bem que trouxeste os teus amigos. E a Maria Pratos, acho que ela está aí. Avisem que a gente trata com todo o respeito toda a gente, mas as crianças e os jovens em primeiro lugar. Porque sem eles a gente não tem futuro.
Digam-nos que a gente faz questão de ter ali na casinha do lado uma mesa montada com as coisas para eles poderem divertir-se. Se não for no exterior, quando há bom tempo, vamos para o exterior. Temos arcos, flechas, tudo menos instrumentos de agressão. Hã? São instrumentos de paz. E mesmo é para os alvos, ou é para fazer fotografia, ou é para descer cordas e subir cordas, para se sujarem na terra, como a gente fazia quando era putos. Não é? Ou esconder a roupa debaixo das bateiras e atravessar a nado para o chão, para aprender a nadar. Hã? Estes instrumentos que dá a falar de medir, se é acessível a qualquer metal, quanto é que isso custa, onde é que isso se compra e qualquer pessoa pode utilizar isso? Olha, por quaisquer 50 euros conseguimos ter uma câmara que até filma debaixo d'água. Mas podem ficar... E podemos programá-las, não é? Desde que tenha autonomia suficiente, não podemos acrescentar com uma bateria acessória, e fixá-la, apontá-la para ângulos importantes, e até podem estar debaixo d'água, podem estar a de cima, e estamos a fazer registros, por exemplo, programamos de 5 em 5 minutos, ou 10 em 10 minutos, ou dia a dia, como quisermos. E mais, e podemos estar, aqui não podemos, mas também é uma outra luta que temos de fazer. Nós temos direito a comunicações em todo o país, porque quem vende serviços de telecomunicações tem que os garantir sempre. E não é só, isto é tudo faz de conta. Quando chegamos aqui, o Erlindo já dizia, epá, não faças isso em direto, depois começa a bater, perde qualidade, com razão. Não é? O que nós temos a fazer é que fazemos o registro, e nada melhor que viver a vida do que saboreá-la. E uma coisa que me parece relevante é que há muitos países por este mundo fora que já fizeram tanta asneira que já não têm rios. Nós ainda os temos. E ainda os podemos recuperar. Ainda estamos a tempo. Ainda podemos, porque há alguns estão a tentar minorar o problema que criaram. Nós ainda vamos a tempo. E há múltiplos interesses envolvidos. Não vale a pena sermos ingênuos. São interesses de décadas e cortá-los pela raiz era uma coisa que pôr em risco o próprio equilíbrio económico. Agora, temos o direito de exigir o mínimo denominador comum, penso eu, que ninguém pode contestar, não é? Aliás, eu leio as cartas de intenções daqueles fulanos que produzem com combustíveis fósseis, porque lhes esticaram a licença até 2030. Mas, enfim. Mas, ou os gajos da Celtejo, e a gente olha para ali para o caderninho, pá, aquilo é uma beleza, pá, não é? É só ética e coisas ambientais e mais não sei o quê. A gente está farto de falácia, da treta, não é? Quem sabe a realidade são os pescadores, que lá está, desde sempre, não é? E a população tem a culpa porque voltou as costas ao rio. Tal qual. Voltou as costas ao rio. Porque se a população não se baixasse, não achasse que era uma atividade de segunda a pesca, se não achasse isto, não achasse aquilo, e se não fosse atrás do consumismo e do neoliberalismo puro e duro para aí graça, não é? Nós não teríamos chegado a este ponto. Mas o governo autorizou tudo. Tudo, agora vale tudo. Não, o povo, o governo autorizou. Havia um pescador que foi comigo na primeira iniciativa ali no Travessão e dizia Melo ao pé do Travessão. Na primeira vez, ainda nos perguntaram se estávamos de acordo com esta obra que íamos aqui fazer. Desta vez, nem uma nem duas. Quem cala, consente. Não é? Portanto, nem vamos calar, nem vamos consentir. E, já agora, nós não temos meios, nem temos, infelizmente, nível organizacional nas organizações ambientalistas e nível de autonomia financeira para poder pagar serviços, consultadorias científicas externas, independentes, não é? Que não se vendessem ou que não perdessem computadores. Mas podíamos organizar para ter essa autonomia. E aí, outro galo cantaria. Estou inteiramente de acordo que os dados científicos são fundamentais. Mas temos projetos nacionais e internacionais financiáveis que podem suportar a adaptação das organizações ambientalistas com tecnologias e meios e recursos para poder fazer esse trabalho credível cientificamente ou protocolos com universidades. É possível e há gente disponível em todos os ramos para o poder fazer. É uma questão de nos organizarmos. É possível. E também é possível fazer um bocadinho mais no que diz respeito à consciência ambiental. Hoje, uns vieram de Lisboa, outros vieram
troncamento, outros aqui, outros lá. Epá, já começa a ser muita gente que hoje vem esta, amanhã, a outra, etc. Algumas caras eu encontrei ao pé da embaixada como é que era? Da embaixada americana de Espanha. Sim, no consulado. Depois, no consulado, outros encontrei em Vila Velha de Ródão, outros encontrei em Espanha, outros encontrei-os aqui, outras coisas. Portanto, a gente começa assim, uns são os meus caras, mas outros são completamente diferentes. E há muita gente que, por exemplo, me pediu para transmitir, e não estou a brincar, são os meus clientes, os meus amigos, e pediram para transmitir que contem com eles. Podem não estar numa, mas estarão noutras. Venham elas. Hoje vamos a umas, outros vamos a outras. Mas também acho que não podemos ficar só pelo virtual, só pelas tecnologias. As tecnologias são um meio, como faz aqui o Arlindo. Não são um fim em si mesmo. A superstição da técnica é o que tem argumentado alguns senhores que se justificam na técnica para não cumprirem as suas obrigações. Enquanto não temos meios, temos pelo menos o direito de exigir que os responsáveis ambientais cumpram o seu papel. E se não cumprem, demitam-se. E se não se demitem, nem cumprem, então são corruptos. 2 e 2 são 4. Mas não se importem disso. Pois, a menos que comecem a sofrer as consequências pelos seus atos. E isso também depende da nossa consciência. Porque se qualquer pessoa de nós nos atrasa no prazo, leva a castanhada. É logo. É verdade ou não é? É verdade. Então e que diabo? Foram referidos aqui números factuais. Então depois ninguém se admira que não sejam punidos. Então somos nós que vamos pagar a limpeza do Tejo que aqueles fulanos fizeram. Uma sugestão, se calhar estou a dizer algum disparate, mas venham todos, pá. Pelo que eu percebi, segundo o Manel, eles continuaram com a produção, que deviam ter baixado a produção por este ano ser um ano de exceção, o caudal estar mais baixo. Uma sugestão era chegarem a um acordo com o Governo nestes anos de exceção, o Governo baixarem a produção e o Governo responsabilizar-se como há na agricultura, quando há anos há subsídios, quando há estes anos assim, tempestades, então haver um acordo entre o Governo e estas empresas, eles reduzirem a produção por causa do caudal estar mais baixo e o Governo suportar esses custos extraordinários Mas nós não temos que suportar esses custos, porque esses custos efetivamente são em nome de um lucro que eles querem ter. São em nome do rio que é do país inteiro. Não, mas é assim, o que eles têm que ter é tecnologia suficiente para, produzindo, não usar um meio que é de todos e aniquilar. Mas poderia ser uma solução. Eles têm que dizer assim, ou arranjam tecnologia de forma a poderem produzir pasta, mas a respeitar o bem comum, ou não produzam. Nós não temos agora. Mas não produzem, depois isso já leva a todas as pessoas que estão a trabalhar lá, que ficam perdem. Não? É possível conciliar, mas este argumento é bom que tenha vindo. Ao Sr. João Gouveia, posso dar uns dados muito objetivos, muito rápidos? Claro, deixe-me só dizer aqui uma coisa e posso já falar. Mas isso leva a as pessoas que ficam sem emprego. Mas é bom que a gente se habitue a considerar este argumento. Porque isto é o outro lado da medalha. E a construção da eficácia do resultado faz-se não com fracos argumentos, mas com argumentos fortes. E se eu puder dizer que desde que a empresa tal, não interessa qual, começou a laborar e criou 500 postos de trabalho, conforme a sua porta-voz, que é aqui Emília, mas que vem falar como se fosse política, e diretora financeira da empresa diz na comunicação social, é um outro parente, Carralho, um amigo meu que é cientista dizia-me, mas eu até tinha vergonha de ser cientista e estar num papel de controle de qualidade e vir defender uma questão dessas. Mas isso acontece. Portanto, há a ver mistura. Mas, de qualquer maneira, é fácil de desmontar. Dizem as pessoas, que foi o levantamento que fiz, que havia centenas e centenas e milhares de pessoas a fazerem concursos de pesca para apanharem o peixe e que vinha gente de todo o lado que se concentrava aqui em concursos de pesca. Havia famílias, não é, que faziam a sua economia familiar funcionar graças à atividade pescatória. Há aqui restaurantes que o Isidro nunca me deixa pendurado, não é? Sejam 150 que fazem reserva às 2 da manhã para daqui a bocado. Porquê? Porque desde que a gente começou a trabalhar, sem dúvida alguma, no outro dia estava a fazer o cómputo, pelo menos cerca de 30 mil euros foram para aquele
restaurante. Não é muito. Para valores como aqueles grandalhões, não é nada para eles. Mas para um restaurante local, uma receita continuada de gente que vem e que ele faz jus de servir com qualidade e vem perguntar, mas digam-me com franqueza, estava bom ou estava mal? Se não estiver mal, leva a ripada. Há mais que... Temos que ser assim. Dar e receber na vida. Não o deixes bem. E quando vista empresarial, claro, eles que depois vão à falência. Pronto, é mas vão à falência. Eu considero claramente, quando tenho compromisso até setembro. Tenho compromisso até setembro. Mas, até setembro, se calhar, quando chegar a setembro, ou isto dá uma volta, vou dar tudo o que puder. Ou isto dá uma volta, ou por isso simplesmente aceito a proposta, uma ou duas ou três das propostas, aqueles tubarões, estão cheios de dinheiro, e agora eles conseguem pegar nisso e fazer o que quiserem. Daqui já está bem lançado, etc. Fazem o que querem. Pronto, sou capaz de fazer isso. Contrariado. Não é? Porque é com muito carinho, com muito amor, que eu peguei num terreiro que estava completamente amado, e numa zona de santuário animal, e o desflorestei, etc. Achei evidente, tem que ser realista. Não é? Uma pessoa não pode investir as suas poupanças e depois não ter retorno delas. Isto é um projeto para ser autossustentável. Quem é a culpa? De uma empresa que tem milhões de lucros e à qual se pede apenas uma coisa, não é que deixe de faturar. Vejam, este argumento eu acho que funciona perfeitamente. E responde a todos os lados da moeda. Produzam até ao limite do que podem tratar, usando os recursos que a todos pertencem e devolvendo os efluentes ao rio com a qualidade considerada necessária. E de acordo com aquilo que o rio pode tolerar, como é evidente. Aos senhores do governo, dizer de uma forma muito clara, o vosso papel é cumprir a Constituição Portuguesa também, o artigo 66. Cumpram ou não? Não cumpram. Ou venha outro. Venha outro. Pronto. Epá, não quer cumprir, o primo da cunhada da sogra tem uma empresa que tal, vende papel. Epá, não sei. Não quer. Interessa-lhe mais isso. Então, basta promiscuidade entre os interesses políticos e económicos. Também já foi aqui dito. Mas são reais, mas não são de agora. Só vêm décadas. Por isso é que isto chegou a este ponto. Alguém tem alguma coisa contra a criação de riqueza ou desenvolvimento económico? Não. O Arlindo nunca ouvi dizer que queria dar cabo da empresa X ou Y. O que ele diz é que quer o Tejo vivo. Claro, é o que interessa. É o que está ou se luta pela morte ou se luta pelo vivo. Não, quem o está a obrigar a chamar, a exigir, e a todos nós a reagir, é a ditadura destes fulanos. Agora acham que por terem dinheiro e poderem pagar equipas de advogados vão fazer do Estado de Direito o seu instrumento. Não. Gasta-se mais na limpeza. Desculpa lá. Mas obrigado por teres trazido esta questão. Nós temos que pensar do outro lado da moeda para ganhar a luta. E quantos empregos é que a jusante foram destruídos? Vamos ver. Só parece mentira. Vou lançar 2 ou 3 dados. Uma coisa que é objetivo. Só vou lançar 2 ou 3 dados para reflexão que são objetivos estes dados. Vamos ver. Entre queremos ter vida e entre queremos ter morte nesta bacia hidrográfica que corresponde a cerca de 3 milhões de pessoas, vejamos o que corresponde às celuloses, as 3 implantadas no Tejo. Vamos ver. Exportações totais em 2016. Eu não vou amassar com números, mas é para ficarem com uma ideia. O total foram de 75.779 milhões de euros em 2016. Em bens, cerca de 50 mil milhões de euros. E em serviços, 26,2 mil milhões de euros. Importante, as celuloses, reparem bem agora, as celuloses e papel exportaram apenas 1,3 mil milhões de euros. Se comparados com os 75 mil, vejam bem a que isto corresponde. Se comparado com os bens, exportaram apenas e tão somente 2,6%. Se comparado com o total, apenas 0,6%. Uma gota de água no oceano, com o mal que fazem. A eucaliptização, os incêndios, a poluição dos rios e a seca das fontes. Em suma, a morte dos nossos ecossistemas. Tenho dito.
Então vamos, mas é celebrar a vida, pá. Um brinde, mas é a celebração da vida. Pá, estou com o copo vazio, pá. Tenho...